Em dezembro do ano passado, eu comprei o meu i9 do AliExpress. O kit chegou aqui no início de janeiro, sem taxas, e logo na primeira semana de 2023, eu fiz um vídeo no canal testando o nosso i9 Interposer. A gente rodou jogos, fez testes de benchmark, e na época eu tinha um desempenho bem legal. Só que, rapaziada, eu não vou mentir pra vocês, 3 meses depois, o meu kit está muito mais potente, muito mais estável. Claro que de lá pra cá eu mudei muita coisa, eu já tenho uma placa de vídeo muito melhor, eu tenho melhores pentes de memória RAM, já troquei pasta térmica, troquei o sistema de refrigeração, e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te mostrar o que mudou no meu kit depois de 3 meses de uso contínuo. Eu utilizo o kit dentro do PC que vocês estão vendo aqui no fundo, num gabinete fechado, como meu computador principal, para edição de vídeos pesados, para rodar jogos pesados, e nesse vídeo você vai saber o que mudou de lá pra cá, como eu deixei o meu kit muito melhor, vou te contar algumas coisinhas que só quem utiliza esse kit todos os dias vai saber te dizer, e o principal, será que 3 meses depois eu continuo recomendando o kit? Deixa o seu like, se inscreve se você for novo aqui no nosso canal, porque tu vai conferir isso e muitas outras informações importantes no vídeo de hoje. Já te adianto que ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, eu vou dividir em capítulos para ficar mais fácil de tu assistir, mas vamos parar de enrolar e contar tudo sobre o i9 Interposer do AliExpress. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu vou começar sem enrolação já aqui na BIOS do nosso i9 Interposer, do nosso kit Core i9 do AliExpress. Como vocês sabem, esse é um i9 de engenharia, então ele possui alguns bugs e justamente por isso a configuração que eu vou mostrar pra vocês é a configuração mais estável que eu encontrei no meu kit. Rafinha, como assim essa configuração é a mais estável? Tem vezes que eu deixo meu PC ligado por 5, 6 dias sem desligar e ele não trava, não reinicia, não dá tela azul, não dá nenhum problema, mesmo eu renderizando vídeos em 4K 30 frames, às vezes em 4K 60, jogando um monte de coisa, utilizando várias tarefas pesadas, independente da situação, com essa configuração meu kit é praticamente 100% estável. Vamos começar falando um pouquinho aqui da aba Advanced. E assim, galera, como eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu vou fazer um resumo para vocês do que eu alterei no meu PC, né, das configurações de BIOS que eu uso atualmente. São configurações que eu fiz com base em alguns vídeos que eu assisti, em configurações que eu testei para o meu kit, que podem variar um pouquinho para você que comprar esse kit hoje, mas a base é a mesma. Começando aqui com a aba de CPU Configuration. Aqui eu desabilito o VMX. Para quem não sabe, esse kit ele é compatível com a virtualização de boa. O que não é compatível com ele é o Hyper-V do Windows. Só para você entender direitinho, existe uma diferença entre o Hyper-V e a virtualização. A gente desabilita o VMX por causa do Hyper-V do Windows. Tem gente que até consegue utilizar habilitado. Quem usa Linux, por exemplo, consegue utilizar a virtualização de boa. Nesse kit aqui você utiliza vários emuladores também de boa, então não existe esse problema. Dito isso, na aba Power and Performance, o que eu faço aqui? A gente coloca Turbo Performance, aqui nas configurações eu deixo aqui em 48, 47, 46 e o restante em 45. Essa configuração é basicamente o seguinte: qual o clock que o processador vai trabalhar quando ele estiver utilizando um único núcleo, 4.8 GHz, 2 núcleos, 4.7, 3 núcleos, 4.6, 4 núcleos ou mais, ele vai trabalhar com todos a 4.5. Em alguns casos, você que utilizar, por exemplo, um CPU cooler mais simples, você que não tiver uma pasta térmica tão boa, pode ser que a temperatura fique muito alta com essa configuração, então tu pode colocar tudo em 4.4, pode colocar tudo em 4.3, é óbvio que quanto mais você limitar, menor vai ser o desempenho, mas cara, esse kit aqui rodando a 3.9 GHz, ele já é absurdo. Quanto mais acima você tiver, mais potente o teu kit vai ficar. Além disso, ó, descendo aqui um pouquinho na aba de TDP, eu liberei um pouco mais, né, de TDP aqui pro kit. O PL1 está em 90 mil e o PL2 está em 120. Isso aqui não é algo obrigatório, mas é bom você fazer, porque em alguns momentos o teu processador, ele pode querer consumir um pouco mais de energia e vai existir uma limitação da própria BIOS se comunicando com o processador. Do jeito que eu utilizo o meu PC aqui, ele não bate 90 ou 120 em nenhum momento, mas tem situações de muito estresse que o kit chega a bater 68 watts de TDP, 72, alguma coisa assim, justamente porque a gente libera mais limites. Tem gente que coloca
100 mil aqui, tem gente que põe 120 nos dois, mas eu gosto de colocar assim. Descendo aqui, ó, na aba de CPU VR Settings, né, aqui a gente tem o regulador de voltagem. Nessa aba, o que tu vai fazer? Aqui em VCC In, a gente vai aumentar um pouco a corrente aqui do processador, né, o limite de corrente. Eu coloco em 600, o padrão é 400. E aqui no TDC a gente coloca em 1300. Não vou explicar como isso daqui funciona, mas eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição o link de um vídeo que eu assisti que serviu de referência, né, de um cara muito brabo, eu não tô lembrado o nome dele agora, mas ele é do canal Steam Deck Curitiba. Ele fez um vídeo assim, minhas configurações para o kit Interposer, e as configurações que eu utilizo são praticamente iguais às dele, com leves modificações. Por exemplo, ó, uma vez que você alterar essas paradas aqui, você vai voltar para essa tela, lá embaixo, ó, importante, tem aqui o C-States. Essa configuração do C-States, ela varia de acordo com os kits. Você pode deixar habilitado ou desabilitado, de acordo com o que o kit suportar, mas assim, se o teu kit aceita o C-States, deixa habilitado, porque é melhor deixar habilitado. Descendo mais aqui, a única configuração que a gente tem que modificar, que é uma das mais importantes, é você vir aqui em CPU Lock Configuration e desabilitar as duas configurações. Isso aqui vai fazer com que, dentre outras coisas, você possa fazer overclock no teu processador e possa modificar as configurações do processador através do XTU, né, que é aquele aplicativo da Intel, um programa extremamente bom, mas ele só funciona se você desabilitar aqui o bloqueio do overclock. Colocou os dois aqui em Disable, você vai voltar aqui para a aba de, cadê? Overclock em Performance Menu, isso aqui vai vir para o padrão em desabilitado, você coloca habilitado. Tu não precisa mexer no BCLK, mas no meu kit eu mexi, eu coloquei aqui em 102.64, o que lá no Windows vocês vão ver que vai mostrar um BCLK de 102.00, ou seja, como se eu tivesse 2% de overclock em todo o kit. É diferente de você, por exemplo, mexer nos clocks específicos de cada núcleo do processador. Isso daqui é um overclock geral. A memória RAM vai estar com um pouco de overclock, o cache tem um pouquinho de overclock, os núcleos independentes têm um pouquinho de overclock, então é basicamente assim que funciona o BCLK. Tô falando da forma mais simples possível, tá, pessoal? Eu sei que assim vai muito além do que eu falei, mas é só pra galera entender de boa. Outra coisa muito importante de você fazer é descer aqui na aba do processador e no meu caso eu coloquei aqui um offset negativo de 100 mV, ou seja, eu fiz um undervolt de 100 mV no meu processador. Essa é uma configuração também muito importante para você que não utiliza um CPU cooler muito potente ou para você que quer deixar o processador rodando num clock um pouquinho mais alto sem atingir uma temperatura tão alta assim, porque o undervolt ele vai fazer com que o teu processador funcione numa voltagem um pouco abaixo do padrão, o que vai fazer com que naturalmente a temperatura do processador fique um pouco mais baixa, e isso é bom até a longo prazo para você conservar os componentes eletrônicos do seu kit, do seu processador. Dica importante, se você comprar esse kit aqui, o ideal é que você coloque 70 mV, dá um F10, salva as configurações, abre o Stress Test do AIDA64 e deixa ele rodando ali por uns 10 minutos. Se o PC não reiniciar, não travar, se ele ficar de boa, tu volta na BIOS e coloca aqui 80. Aí salva mais uma vez, vai no AIDA64, faz o Stress Test. No meu kit, se eu deixar aqui 105 ou 110, depois ali de um tempo no Stress Test, o PC reinicia sozinho, ele não consegue suportar um undervolt tão forte assim. Então por isso eu utilizo em 100, o que já é sensacional, já faz a temperatura do processador cair bastante. Só que essa é uma situação que varia de acordo com cada kit. Por exemplo, tem um pessoal no grupo do Interposer no Facebook, que é um grupo muito top, onde só tem maluco brabo que entende muito do assunto. Tem gente que conseguiu deixar o kit a menos 120 mV. Para mim não funciona, mas pode funcionar para você. Só cabe a você testar aqui e encontrar qual é a configuração mais estável. Além disso, você vai vir aqui na aba do Ring e vai desativar o Ring Down Beam. Isso aqui vai basicamente fazer com que o cache do seu processador não fique limitado. Ele vai trabalhar como se fosse na potência máxima que ele consegue trabalhar. Pelo menos foi o que eu entendi, pelo que eu vi em alguns vídeos. Não entendo muito desse assunto, não vou mentir, mas o que eu sei é que quando você desabilita o Ring Down Beam, você consegue um desempenho melhor e consegue mais estabilidade no seu kit. Além disso, uma outra coisa que não é obrigatória, mas que no meu kit eu fiz, foi colocar aqui um offset positivo de 80 mV no OnCore, que é justamente para você conseguir segurar todas as especificações que está no kit. Como por padrão ele vem ali configurado para funcionar a mais ou menos 4.1 GHz, e do jeito que a gente está utilizando aqui, ele vai rodar a 4.5, a gente tem que mexer, liberar um pouco mais de corrente em alguns casos, mexer na voltagem
voltagem em outros. Por isso que a gente faz o undervolt no processador, faz esse, seria overvolt a palavra certa? Acho que é, né? Overvolt aqui no Encore. Enfim, essas são as configurações que eu utilizo no meu kit e ele está estável dessa forma. Descendo mais aqui nessa aba de BCLK, a gente não mexe em nada. Aqui embaixo em Hardware Monitor, eu costumo deixar as configurações assim. Se você não quiser mexer nisso, tu pode colocar aqui em Full On. O System Smart Fan fica um pouquinho abaixo, mas assim, nenhuma configuração muito importante aqui. Tu pode colocar em Full On porque não tem problema. Como eu tenho uma RTX 3070, eu deixo aqui o Resize Bar ativado. Essa é uma configuração importante principalmente para quem tem placa de vídeo da AMD. Voltando aqui na aba do chipset, uma coisa que eu faço é aqui em Memory, a gente vai descer aqui até o Gear Mode e colocar Gear Mode 1. Essa é uma configuração simples, mas muito importante para jogos, porque ela faz com que o controlador de memória do teu processador e a velocidade da memória fiquem iguais. Depois de habilitar isso daqui, ó, você vai vir na aba de Memory e se você tiver um pente de memória RAM que tenha um perfil de XMP que suba para 2666 ou para 3200 MHz, como é o caso do meu, tu vai modificar essas configurações. Já te adianto que eu não manjo muito de memória, então essa é uma configuração que eu basicamente copiei de um parceiro lá do grupo do Interposer que tem memórias iguais às minhas, que são as memórias de 8 GB a 3200 MHz da Cuso. Eu sei que dá para trabalhar nisso daqui, diminuir um pouco a latência, mexer em algumas coisas para a memória ter um desempenho ainda melhor. Só que como eu não entendo muito, eu deixo nessa configuração e para mim tá sensacional. Basicamente é assim que tá a minha BIOS, sabe, pessoal? De resto eu não mexo em quase nada. A gente vai sair aqui sem salvar porque eu nem alterei nada aqui agora. Vamos dar o boot no Windows normalmente. Vamos começar abrindo aqui o CPU-Z, né, naquele esqueminha que todo mundo já tá ligado. O HW-Info aqui ele já abre logo de cara. Pera aí que eu acabei abrindo errado. Aí, ó, ele já tá aberto aqui bonitinho. Tá vendo aqui o que eu falei, ó? O nosso BCLK, ele tá em 102 MHz, porque lá na BIOS, aquele 102.64 que eu coloco, ele sempre fica um pouquinho abaixo do que os dados que a gente insere lá. Então por isso que acaba dando 102.00. E olha aqui nosso clock, galera. O processador bate 4.8, 4.9 GHz em várias situações, ó. Só que óbvio que ele não vai bater em todos os núcleos, até porque se eu configurasse bater em todos os núcleos, o processador ia facilmente bater aqui os 100 graus, então não é esse o meu objetivo. Eu acabei de ligar o PC e vocês estão vendo aqui que a temperatura máxima no boot foi de 69 graus, o que tá sensacional. E aqui uma coisa muito importante, galera. Não é uma crítica a outros canais que testaram o kit Interposer, mas é uma questão muito relevante para quem vai comprar esse kit aqui. A maior parte dos canais que eu vi fazer testes testou o kit em uma bancada externa. Isso não é um problema, só que isso influencia muito na temperatura do processador, porque quando o kit está fora do gabinete, ele tende a ser muito mais frio, né? Já que tem uma circulação de ar ali do próprio ambiente. Eu uso um gabinete aqui que não tem um airflow muito bom, tanto que eu utilizo um water cooler nele, que inclusive é um water cooler muito bom, a caixa dele tá aqui. Eu utilizo o water cooler Vacuum da marca Chemex. Esse é simplesmente o water cooler de 240mm mais barato do Brasil. Ele é um white label, ou seja, se tu pesquisar no AliExpress, tem algumas marcas que vendem esse water cooler, porém com detalhes aqui um pouquinho diferentes. Quando você compara as especificações, dá pra ver que elas são iguais. E você pode comprar esse water cooler aqui, se for o teu interesse, sem sair desse vídeo. Tocando aqui embaixo tem um botãozinho chamado Ver Produtos. Tu vai encontrar aí, ó, o water cooler Chemex, o AQ1 240mm, nos principais sites confiáveis do Brasil. Dá para parcelar, muitos sites vendem esse water cooler aqui com frete grátis. No meu caso, eu comprei no Mercado Livre porque foi onde eu encontrei mais barato. E galera, por incrível que pareça, esse water cooler aqui saiu mais barato do que outros modelos de water cooler de 240mm que estavam disponíveis para importar no AliExpress. Então, tipo assim, é um dos poucos periféricos de computador que às vezes vale mais a pena comprar no Brasil com garantia do que você importar. E assim, a diferença desse cooler que vocês estão vendo aqui no fundo, aqui agora tá rodando no meu Xeon, que eu tô gravando aqui a tela do nosso i9, esse air cooler ele já é extremamente bom, ele consegue resfriar legal o i9 do AliExpress, mas esse water cooler aqui deu uma diferença muito grande. Quando eu usava aquele air cooler importado, eu deixava o meu kit travado a 4.2 GHz. Com esse water cooler aqui, eu deixo ele travado a 4.5 e a temperatura é muito estável. Se eu quiser, eu posso deixar ele a 4.7 e ainda assim o processador fica ok. Ele vai bater no máximo 92, 93 graus. Mas para mim isso já é muito, eu gosto de deixar uma temperatura estável aqui, tanto que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Vamos aqui em Bench CPU e galera, olha esse desempenho no CPU-Z.
6.250 pontos de multicore. E olha a temperatura, cara, tá batendo 82 graus, bateu um máximo de 85. Repara ali, ó, o single não é um single espetacular, né? Ele vai fazer 628 pontos mais ou menos, aí, ó, 627.8. Se a gente fizer uma comparação aqui com alguns processadores, olha só, vamos pegar, por exemplo, o i9 9900. O desempenho desse nosso i9 aqui é muito superior. Aí se a gente subir um pouquinho para o i7 10700, o desempenho também é superior. Aí se eu colocar aqui o i9 11900K, o desempenho do nosso kit é inferior. Só que tá bem perto, velho. Olha só isso daqui. A gente tá falando de 250 pontos a menos de multicore. Sendo que se eu subir um pouquinho o clock aqui, ou forçar mais o meu kit, digamos, se eu deixasse o meu gabinete aberto, né, que aí a temperatura cai horrores, eu consigo deixar o meu clock travado a 4.7 GHz e o processador bate no máximo 86 graus. E ele chega bem perto de 6.500 pontos. Então, tipo assim, é um desempenho muito insano. Pra mim, sem metal líquido é o melhor desempenho que você pode ter nesse kit de forma estável. Lembrando que eu uso esse kit aqui no meu dia a dia pra trabalhar, pra jogar, pra me divertir mesmo, entendeu? Então assim, pra mim essa é a melhor configuração que eu encontrei. A gente tem aqui o XTU também, quer ver? Ele não abriu sozinho não. Aqui ó, Intel Extreme Tuning Utility. Vamos abrir rapidinho. Vocês podem ver aqui que as configurações são basicamente as mesmas que vocês viram na BIOS, né? Aqui, ó. Com um núcleo ativo ele vai a 4.8, 2 núcleos 4.7, 3 núcleos 4.6 e 4 núcleos ou menos. Ele trabalha a 4.5 GHz. Aqui no P-Core 1, né, que é meio que o núcleo preferido do processador para os testes de benchmark, para trabalhar em single, ele trabalha sempre a 4.8 GHz. A gente tem os menos 100 mV aqui de undervolt que eu fiz no processador e tem aqui o offset positivo de 80 mV, né? Então são configurações bem simples, né, que você não precisa entender como funcionam, tu só precisa saber que do jeito que eu estou utilizando aqui, com o watercooler da Camex, que apareceu aqui embaixo no botão ver produtos, né, e eu acabei até esquecendo de falar, mas com essa pasta térmica aqui, ó, que é a MTG10, pasta térmica muito boa da marca Snowman, que é referência aí quando o assunto é resfriamento do PC, eles têm air coolers muito bons, acho que eles têm um water cooler também de alta qualidade, mas são muito caros, mas ela também aparece aqui embaixo no botão ver produtos se você quiser comprar nacional. Eu peguei uma de 10 gramas, que é maiorzinha e um pouco mais cara, só que assim, se tu for comprar esse kit, tu não precisa pegar uma tão grande, tu pode pegar a versão menor, que é a MTG5, é igual a essa pasta aqui, porém com 5 gramas e não com 10 gramas, igual esse modelo. Outra coisa muito importante de você saber, e aí já é uma questão assim, um pouco mais complicada. Uma das paradas mais importantes de se fazer nesse kit é trocar a pasta térmica que existe entre o DAI e o IHS. Basicamente, como o nosso processador ele vem soldado na placa-mãe, existe uma pasta térmica que fica entre o processador e aquele metalzinho que é parafusado em cima da placa-mãe, onde você vai colocar o seu air cooler ou você vai colocar o seu water cooler. Dito isso, vamos voltar aqui para o PC, ó, vou até fazer mais um teste de benchmark, só pra gente ver como é que vai ser o resultado, se vai dar algo próximo. Ó, vai bater um pouquinho menos agora, quase 6.200. Vamos ver ali como é que vai ficar o nosso single thread. Aí, ó, fechou em 622, 623. A pontuação um pouquinho abaixo, mas é sempre nessa média de 6.100, 6.200. E aqui, ó, mais uma vez com uma temperatura extremamente estável, sem nenhum tipo de thermal throttling, sem nenhum tipo de throttling por causa de voltagem, de corrente, de qualquer coisa assim. Vamos minimizar aqui um pouquinho. E agora eu quero mostrar para vocês o desempenho em jogos. Essa foi a primeira vez que eu abri o Cyberpunk 2077 com um Ray Tracing no Ultra. E o que acontece, galera? O nosso processador estava travado em 3.9 GHz. E vocês vão ver aqui que o desempenho do jogo é legal, mas não é nada espetacular. E uma coisa muito importante, nessa época, eu não tinha as memórias RAM da Cuso. Eu usava memórias RAM da Kingston rodando a 2.400 MHz. Aí tu me pergunta, mas e agora, Rafinha? Com esse teu kit aí, clock travado em 4.5, memória 3200, como que fica o Cyberpunk? Lembrando que eu não tô gravando a tela também, a gente tá usando placa de captura para gravar esse vídeo todo, então vocês estão vendo aqui o desempenho real do processador, o desempenho real da placa de vídeo, sem dedicar nada para gravar a tela, por exemplo. Processador em média a 70 graus, placa de vídeo em média a 68 graus, lembrando, gabinete fechado. Se eu abrir o gabinete aqui de bobeira, vai cair 10 graus fácil, porque eu já falei, meu airflow é horrível, eu até quero comprar um gabinete novo, só que esse que eu tenho aqui me serve de boa, então não tem por que eu trocar agora, tá ligado? Nessa área aqui, galera, olha só, 75 frames,
chega a subir para 80 frames às vezes. O TDP ali também no processador, 54, 55 watts. Ele, aí ó, 61 watts, foi o máximo que ele chegou aqui assim. E eu não lembro de ter visto o meu processador subir acima de 70 watts. Vamos ver aqui o resultado. Olha isso, galera, 69 quadros. Com o clock a 4.5 GHz e com as configurações que eu mostrei para vocês, o Cyberpunk, além de dropar muito menos frames, ele fica praticamente 70 quadros por segundo, que é um jogo extremamente mal otimizado, é um jogo complicado de rodar, é um jogo que exige muito de processador. Olha só, galera, eu acho que esse final ficou um pouquinho confuso. O que eu quis dizer agora nos testes do Cyberpunk é que na primeira vez que eu testei o jogo com o i9 do AliExpress e a nossa RTX 3070, eu estava com o kit montado em uma bancada externa e o clock ficava alternando entre 3.9 e 4.1 GHz, com a temperatura do processador bem próxima de 80 graus, até passando de 80 graus em alguns momentos. No entanto, hoje, com o kit dentro do gabinete, fechado, com a RTX 3070, o clock do processador travado a 4.5 GHz, a temperatura é bem inferior. Se eu travasse o meu clock para 3.9 ou 4 GHz, a temperatura seria ainda mais diferente. Eu fiquei falando ali dos frames por segundo, mas isso não é muito importante agora, porque a gente quer analisar a questão do processador. Até porque na primeira vez que eu fiz os testes, eu usava a memória RAM de 2400 MHz. Hoje eu uso memórias de 3200. E se você entende o mínimo de computador, você sabe que a frequência da memória RAM no Cyberpunk 2077 faz uma diferença enorme. Claro que nem todo jogo é influenciado por isso, mas no Cyberpunk a diferença é muito grande. Dito isso, eu quero fazer um resumo para vocês do que eu mudei no meu kit e do que você precisa ficar atento. Vamos lá, o que eu mudei de lá para cá? Uma coisa muito importante, os dissipadores do VRM. Rapaziada, quando eu comprei o kit, quando eu fiz os testes e o unboxing para vocês podem ver que ali na parte de cima do nosso IHS, a gente tinha dissipadores bem simples, que eram padrão enviado pela Elin, né, que é a fabricante desse i9 Interposer. Com aqueles dissipadores, quando eu colocava o meu processador em testes de estresse ou forçava muito ele, a gente atingia temperaturas próximas de 90, 90 e poucos graus. Se eu não me engano, no mês passado, a própria Elin, né, a fabricante dos kits, lançou novos dissipadores do VRM que custavam R$ 38. Eu comprei esses dissipadores e o link que eu vou deixar na descrição do kit atual, do i9 Interposer que é vendido atualmente, ele já vem com esses novos dissipadores. Quando eu passei a utilizar eles, a temperatura do VRM caiu bastante. A temperatura mais alta que eu identifiquei foi de 75 graus em alguns pontos específicos. E mais uma vez eu lembro aqui para vocês, dentro de um gabinete fechado. A minha placa de vídeo é muito esquentada, ela costuma rodar em média 69, 70 graus. Eu acho até que em alguns momentos ela acaba puxando um pouco mais a temperatura do processador e por consequência a região do VRM também fica mais quente. Essa mudança foi muito importante porque a longo prazo, com esses dissipadores, você vai ter uma durabilidade maior do kit. Junto com a mudança dos dissipadores, teve aí o nosso water cooler que vocês viram. E assim, galera, o water cooler não é essencial nem obrigatório para ninguém. Tanto que esse kit, ele custa em torno dos R$900 e eu não recomendo de maneira nenhuma você comprar o i9 do AliExpress acima dos R$920. Na época eu paguei menos de 900, hoje até 900 é um preço aceitável. Acima disso, não compre. Se ele estiver custando, por exemplo, R$1.000, o ideal é você juntar um pouquinho mais e pegar um kit Ryzen, ou pegar até outros kits que a gente tem no AliExpress com uma potência legal. Se você comprar o kit, ou se você já possui ele, o ideal é que você compre pelo menos um cooler low profile, que custa aí a partir dos R$60 no Brasil. Eu comecei utilizando o Rise Mode X5. Se você comprar o kit com os novos dissipadores do VRM, esses que eu acabei de mostrar, você pode utilizar um Air Cooler. A diferença dele para o Cooler Low Profile é que o Air Cooler de torre, ele não vai jogar ar ali na região do VRM. Com os dissipadores novos, mesmo utilizando um Air Cooler, o VRM vai bater ali um máximo de 70, 75 graus, e aí é uma temperatura mais estável, então dá para você utilizar um Air Cooler sempre com base de cobre. Se não tiver base de cobre, não vai resfriar legal o processador, ele vai atingir 100 graus facilmente. Além disso, você precisa quase que obrigatoriamente trocar a pasta térmica que vem ali entre o DI e o IHS naquela foto que eu mostrei para vocês.
A partir desse vídeo que eu tô gravando, eu vou aplicar metal líquido nessa região, que é o que o pessoal tem feito, é a forma mais eficaz de deixar o kit mais frio e atingir clocks mais altos, deixar o kit muito mais potente. Só que, galera, metal líquido é muito complicado de mexer, então se você não souber o que tá fazendo, se você assistir os vídeos do pessoal aplicando metal líquido e achar que não dá conta, não aplique metal líquido. Aí, nesse caso, você vai precisar de uma boa pasta térmica entre o DAI e o IHS, vai precisar de uma boa pasta térmica ali acima do IHS no contato com o seu cooler, vai precisar de um cooler muito bom, e tem uma solução que algumas pessoas têm utilizado lá no grupo do Interposer, né, que a gente tem no Facebook, que é comprar o PTM 7950. PTM é como se fosse um thermal pad, né, que é uma espécie de tirinha que você vai colar ali assim. Ele é fabricado pela marca Honeywell, se eu não me engano, e ele tem um comportamento diferente do thermal pad. Acima de uma certa temperatura, ele se torna líquido, e abaixo dessa temperatura, ele volta ao seu estado sólido. Eu ainda não testei, mas muita gente comprou o PTM e ele tem um resultado próximo do metal líquido. Não é melhor que o metal líquido de maneira nenhuma, mas é melhor do que uma pasta térmica. Pode ser uma opção interessante para você que está assistindo, mas aqui para mim vocês viram que uma boa pasta térmica, no caso essa nossa pasta da Snowman, ela funcionou muito bem. Por último, o mais importante são as configurações da BIOS. Galera, eu não vou mentir para você, se o kit 9 do AliExpress fosse produzido por uma empresa que tivesse uma BIOS um pouco mais competente, ele seria, sim, a melhor solução disparado de processador e placa-mãe para você importar da China. Só que, infelizmente, a Eren, ela não trabalhou muito nessa BIOS, por isso que a gente tem que mexer em tantas coisas. Se você fizer um undervolt legal no processador, se você travar os clocks, dar uma frequência boa, hoje eu digo que sim, o kit Interposer do AliExpress vale a pena. 3 meses depois de ter começado a utilizar, ele tá muito estável para mim, ele não tem travado, ele não dá tela azul, ele não dá nenhum erro, diante das configurações que eu fiz e mostrei para vocês. Claro que se você comprar o water cooler que eu mostrei, o desempenho é ainda melhor e você vai conseguir deixar o seu kit igual o meu tá aqui agora, igual vocês acabaram de ver. Mas e aí, o que você acha? Você possui o 9 do AliExpress? O que você fez para ele ficar diferente, para ele ficar mais potente, para ele ficar mais frio? Coloca aqui nos comentários, coloca aí também se você compraria ou se você ficou interessado em comprar esse kit. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço para geral, valeu!